Bom dia, meus queridos, graça e paz. Mais uma semana estamos aqui para fazer a nossa escola bíblica dominical. Que Deus te abençoe. Espero que sua semana tenha sido assim uma semana abençoadora. Continuamos orando por aqueles que estão no comércio, pela abertura. Que cada um continue tomando seus devidos cuidados. Não saia na rua sem usar as máscaras. Não deixe de usar o álcool gel. Não deixe de lavar as mãos. Chegando em casa, troca o calçado, né? Use outro dentro da sua casa. Os que têm mais idade, idosos, evitem de estar saindo. Que Deus abençoe, que Deus dê paz, que Deus proteja, né? Não deixe o pavor tomar conta do seu coração. Confie em Deus, que tudo isso vai passar e dias melhores virão. Tá bom? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. É a nossa oração nesse nosso início de escola dominical. Como nós fazemos todos os domingos, né, hoje é dia também da gente estar agradecendo os aniversariantes. E a Bíblia diz que nós devemos bendizer o Senhor e não esquecer de nenhum só dos seus benefícios. Porque às vezes a gente fica conversando só sobre tragédias, né, e a gente não lembra de pessoas que estão sendo curadas, pessoas que estão sendo libertas, pessoas que estão tendo tratamento, né? Então Deus tem nos abençoado. E nós precisamos também ver isso, né? E uma das maneiras é nós agradecermos a Deus pelo dom da vida, pelo dom da saúde, por estarmos vivos, por podermos louvar o Senhor a cada dia. E nós queremos agradecer a Deus aqui pelos aniversariantes, né? Dia 25 hoje, né? Fazendo aí aniversário, vamos estar agradecendo a Deus e pela vida de Elane Ferreira Gonçalves, pelo Thiago Nogueira, também lá do Monte Sinai, a Verônica. Um abraço aí, Verônica, para toda a sua família. A Júlia Castro Matalo, né, filho do pastor André, que Deus abençoe. No dia 28, o Giovaninho, aí, o filho de Giovanni, Deus abençoe. Dia 29, a Dalila Castro, né, o Emerson Lemos. Os irmãos vão anotando aí para estar abençoando. Né? Dia 30, o Rafael Pó e o Felipe Gabriel, lá do Monte Sinai, Deus abençoe. No dia 1º, no feriado, né? A Kelva, Deus abençoe. A Noemi, filho do pastor César, Deus abençoe. E no dia 2, a Carolina Loeste. Deus esteja abençoando a vida desses queridos, né? E nós vamos estar orando a Deus, pedindo a Deus para que Deus abençoe e também as crianças. Pai, muito obrigado pela vida, pela saúde, pela guarda, pela proteção. E que a cada dia possamos crer que as tuas mãos estão estendidas sobre nós. Nos dê um coração grato, um coração que reconheça a tua grandeza, o teu poder, tira do nosso coração toda e qualquer amargura, ressentimento, palavra ruim, pensamento ruim, e enche o nosso coração de fé, de esperança, de amor, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que o Senhor nos abençoe, no nome de Jesus. Amém? Então a palavra diz que nós devemos louvar o Senhor e agradecer. Nós vamos ter um momento de cântico, depois uma palavra para as crianças e depois uma reflexão para cada um de nós. Glória a Deus. Louvamos a Deus pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos a Deus, pois nos mandas a luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos a Deus por teu Filho Jesus, que foi morto, mas vive no reino da luz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos a Deus e rogamos, Senhor, dá-nos sempre sentir teu poder, teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Aleluia, toda glória
Amém, Deus abençoe. Bom dia, criançada boa de Jesus. Aqui é o tio pastor. Não poderíamos passar mais um domingo sem deixar uma mensagem para o coração de vocês, para vocês pensarem e refletirem. A minha história hoje é a história de um pai que era muito rico, que tinha um filho, morava numa cidade grande, e ele muito preocupado com seu filho, de não conhecer um pouco da miséria, de não conhecer um pouco das necessidades básicas das pessoas. Um dia ele teve a ideia de levar o seu filho para uma cidade do interior, levar o seu filho para a roça e uma casa bem humilde para mostrar que existe esse outro lado, para que o filho aprendesse um pouco, não só da riqueza de uma cidade grande, do bem-estar, do luxo, das tecnologias, mas o filho entender que existe um outro lado da pobreza, do sofrimento, para colocar no coração do seu filho o altruísmo, esse desejo de abençoar pessoas. Ele tinha um amigo e assim ele foi passar um final de semana nesse sítio. E lá eles passaram o final de semana, desfrutaram da companhia daquela casa, daquela família, do bem-estar que tentaram proporcionar à família da roça, ao amigo da cidade grande. E assim eles ficaram o final de semana e voltando para a cidade. E voltando para a cidade, no carro, o pai perguntou ao filho: "E aí, filho, o que você aprendeu sobre pobreza, sobre essas coisas?" E o menino, então, olhando para o seu pai, disse assim: "Pai, olha o que eu aprendi. Na nossa casa, nós, na hora que vamos almoçar, cada um pega o seu prato e come num lugar da casa. Nós não tomamos nenhuma refeição juntos. Lá todos eles sentam à mesa enquanto o pai não senta, ninguém mexe no prato. Eles almoçam juntos." Outra coisa que eu aprendi, lá a gente viu que antes das refeições eles oram, eles agradecem a Deus. Nós nunca fizemos isso na nossa casa. Lá eles deram o quarto deles para nós dormir. Aqui em casa, quando a gente recebe uma visita, a gente põe num quartinho dos hóspedes lá fora. Aqui em casa a gente mora em apartamento, mal tem uma varanda. Lá eles têm um jardim, um pomar imenso. Aqui a gente tem uma piscininha pequena no condomínio, lá eles têm um rio lá no fundo. Lá a gente viu o relacionamento deles é de harmonia, de alegria, de paz, de pai, de filho. Eles não têm muita coisa, mas com o que têm eles são felizes. Então a lição que eu aprendi é quão pobre nós somos, pai, e quão rico eles são. E o pai que levou o menino para aprender uma lição, é ele que tirou uma lição preciosa para a vida dele, que a beleza, a grandeza da vida não está nas grandes coisas, mas nas pequenas coisas. Então, nesses dias de quarentena, valorize a sua casa, valorize o lugar da refeição, valorize seu pai, sua mãe, seus brinquedos, valorize as coisas boas que Deus tem nos dado. Deus tem sido bom para conosco. Então, filhos, honrem seus pais, pais, abençoe seus filhos, tenham alegria de estar junto, orem a Deus, contem dos feitos de Deus, das maravilhas de Deus, abram álbuns de fotografia, conte a história, o legado que Deus deixou para vocês. E sobre todas as coisas, vocês possam aprender. Ter tudo e não ter Jesus, você não tem nada. Você não tem nada, mas você tem Jesus. Você tem tudo na sua vida. Que o Senhor Jesus te abençoe e que essa lição fique no seu coração. Fique na paz, Deus te abençoe. Para a nossa reflexão, eu gostaria de ler com os queridos um texto do livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 15, que diz assim: a virtude de José para com seus irmãos. Vendo os irmãos de José que seu pai era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes de sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou quando lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, pois
pois somos teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como hoje vedes, que se conserve muita gente com vida. Não temais, pois eu sustentarei a vós outros, a vós, vossos filhos. Assim os consolou, e Deus lhes falou ao coração. Meus queridos, eu gostaria hoje de estar compartilhando com os irmãos, sobre a vida de José, um personagem bíblico que eu admiro muito. Era um menino dos seus 17 anos, que tem uma história maravilhosa. E de início nós vemos muita coisa ruim acontecendo na vida dele, e no final Deus transforma todo mal em bem. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. E às vezes nós não entendemos as coisas que Deus está fazendo. Então eu creio que o momento hoje não é nós olharmos o que nós estamos vendo, mas nós temos os nossos olhos em Deus, ver a vida pela ótica de Deus. Isso me faz lembrar uma avó que estava sentada tecendo, os céus, as nuvens, as estrelas, pegou lá o pano, o seu tricô, o seu crochê e começou a tecer. Seu netinho embaixo começou a olhar o que a avó estava fazendo. Por baixo tinha só pedaço de linha, pedaço de lã. O menino olhava de baixo para cima e não via nada. A única coisa que ele via era uma bagunça. E ele disse para sua avó: o que a senhora está fazendo? Porque embaixo está uma bagunça danada. Aí a avó tirou o menino de baixo, colocou no seu colo, e agora de cima ele pôde olhar o céu, as estrelas, a lua. Falou: vó, daqui de cima está tudo perfeito. Ele olhou agora o que a avó estava fazendo sob a ótica da sua avó, de cima para baixo. Se nós olharmos a vida de José de baixo para cima, o que nós vamos ver é só bagunça. A gente não entende as coisas que estão acontecendo. A vida de José, a vida da sua família, era uma família problemática, uma família em crise. Nós vemos Jacó tendo seus problemas com as suas esposas, Raquel e Lias, as suas servas e conservas. Os filhos que foram gerados nesse casamento trouxeram problemas sérios. José teve problema com seus filhos, ele tinha uma preferência por José, por ser o filho da mulher amada. E os outros se sentiam rejeitados pelo pai. Nunca ganharam um presente. José, aos 17 anos, ganha um presente do seu pai. Então era uma família problemática, onde gerou preferência, conflitos, ira, discórdia. E José tinha que administrar todas essas coisas. Jacó tinha esse problema com as esposas e tinha esse problema com os outros filhos. Os filhos tinham esse problema com os outros irmãos, com Jacó e também com José. Então, dentro daquela casa, nós poderíamos dizer qual era o poço, qual era a dificuldade, qual era o problema. Era uma crise familiar estabelecida, ao ponto dos irmãos de José pegarem José, rasgarem a túnica que havia ganho de seu pai, misturar ao sangue de animais, mandar para o pai dizer que uma fera o matou. E jogaram José numa cisterna, num poço. Aqueles meninos, aqueles homens, começaram a sofrer depois o trauma, a consciência acusando e não falar sobre o problema. O pai sofreu amargamente a notícia da morte do seu filho. E assim na sua casa foi estabelecido essas circunstâncias e esses problemas. Nós vemos aí uma família em crise, pai, filhos, José vivendo aí o seu poço. Eu não sei qual é o seu poço, O texto que nós lemos fala um pouquinho sobre isso, José teve lá o seu poço, era um lugar que agora não tinha mais água, mas tinha pedra, pedregulho. Eu não sei quantos dias José ficou nesse poço, até uma caravana de ismaelitas passar e levar José lá para o Egito. Ali foi o seu poço, o seu lugar de sofrimento. Para os seus irmãos foi essa agonia de ter guardado esse segredo no coração. E para Jacó, a perda do filho.
Qual é o seu poço? Talvez seja o desemprego, talvez seja as finanças na casa que já não estão muito bem, o relacionamento familiar que não está legal, problema com seus filhos, às vezes desobediência dentro da casa, a ira dentro do lar, a falta de perdão. Às vezes o problema dentro do lar é o vício, é o álcool. Às vezes o problema dentro do seu lar é a doença, é a enfermidade, é a notícia ruim. Eu não sei qual é o seu poço. Eu não sei o que trouxe a crise que se instalou aí dentro do seu lar. Cada um de nós temos o nosso poço. E Jacó teve o seu poço, os filhos o poço, e José também. E nós também temos os nossos. O Salmo 40, o salmista fala de um poço, de um tremendal de lama em que ele foi lançado. E ele diz: esperei confiantemente pelo Senhor, ele me ouviu, quando eu gritei por socorro, e o Senhor foi até onde eu estava, no fundo do poço e da lama, me tirou de lá e colocou os meus pés sobre uma rocha. Então, em primeiro lugar, cada um de nós temos o nosso poço. E o texto diz não somente isso, mas ele diz também como é que nós devemos lidar com o nosso poço. Como nós podemos sentar, podemos chorar, podemos lamentar, podemos criar um coração amargo. A amargura pode tomar conta do nosso coração. E nós podemos levar a vida em amargura, ou nós podemos levar a vida em doçura. Depende de nós, tudo está na nossa decisão. E José então toma a decisão, como é que ele vai lidar? Ele é vendido para o Egito, ele vai para o mercado de escravos, ali ele é vendido, ele vai para a casa de Potifar, e lá ele tenta fazer o seguinte: eu vou ficar aqui, eu vou ser o melhor servo. E no meio de todas essas circunstâncias, ele foi o melhor servo e ganhou a confiança de Potifar. Mas a mulher de Potifar destruiu a vida de José, colocou os olhos nele e fez acusações a respeito dele, difamou a vida dele, e ele então foi parar na cadeia. Ele tinha 17 anos de idade. E agora ele vai ficar muitos anos na cadeia. Ele é jogado na cisterna com 17 anos. E ele vai ser apresentado depois a Faraó com 30 anos. Dos seus 17 aos seus 30 anos, nesse período todinho de 13 anos, ele ficou lá dentro da caverna, mais uma vez dentro do poço. Mas ele não guardou mágoas no seu coração, não guardou iras na sua alma, e ele sabia que de Deus um plano. Deus tinha um propósito em todas essas coisas. Ele não amargou a vida. Ele sabia que Deus estava com ele. Então, como é que ele lidou com o poço? Não guardando mágoas no coração, não guardando ira, não guardando cólera no seu dia a dia. Ele entregou tudo nas mãos de Deus, porque ele sabia que Deus tinha um propósito, procurou se fortalecer, procurou amadurecer, procurou entender os propósitos de Deus, levantou os olhos para cima. Ele não esqueceu quem ele era, ele não esqueceu de maneira nenhuma de que Deus era com ele. Então é isso que nós precisamos nesses dias. Né? Como é que nós vamos lidar com quarentena, com situação, talvez a perda do emprego, o dinheiro um pouco ralo? Como é que nós vamos lidar com isso? Queridos, nós vamos entregar nas mãos de Deus, porque Deus está olhando para nós. Vamos olhar mais na frente, não agora. Vamos olhar que esse talvez seja um período de preparo, um seminário que Deus está nos ensinando a lidar com aquilo que é escasso. É o que Paulo diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu tenho experiência tanto de fartura como também de fome e de escassez. Então, nesse período é o período de viver na dependência de Deus, crer que Deus tem melhor para nós. Foi o que Davi escreveu no livro de Salmos 37, justamente falando sobre essa questão. Né? Eu fui criança, hoje eu sou jovem, adulto, porém nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Como que José lidou? Não guardou amargura, ressentimentos na alma, mas ele entregou tudo nas mãos de Deus. E ele viu no caos a mão de Deus.
até mesmo na cadeia, ele falou, se eu estou aqui, é porque Deus tem um propósito maior na nossa vida. E outra lição preciosa para nós vemos claramente que José se fortaleceu. É interessante no capítulo 50, nesse versículo 20, ele usa a expressão, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus fez esse mal em bem. Para que a vida fosse preservada, Deus me mandou na frente. É interessante que essa palavra intentou, a raiz dela significa teceu. Vocês teceram, tramaram algo contra mim. Como um tecelão que vai tecendo os fios, eles tentaram, traçaram mal contra José. Mas nós sabemos também que Deus, por outro lado, ele é um divino tecelão. Ele também trama, ele também tece os seus fios. Mesmo que a gente, como neto, que olha para cima e vê o que a avó está fazendo, parece aquela bagunça, Deus está traçando, Deus está tecendo para mostrar lá no fim um quadro lindo, algo bonito para nós. É como alguém que estava construindo, fazendo uma construção, ele descia, cortava e encaixava, ele descia, cortava e encaixava. E alguém pergunta, o que você está fazendo? Eu falei, eu preparo as peças aqui embaixo para encaixá-las lá em cima. É isso que Deus faz conosco, Ele tece, Ele trabalha aqui para colocar lá em cima. Esse é o sentido da palavra, vocês intentaram mal, mas Deus fez o mal em bem. A palavra fazer aqui é uma palavra usada na engenharia, de fazer projeto, nós projetamos aqui para executar lá na frente. É isso que Deus estava fazendo, Deus estava arquitetando, preparando José para ser lá na frente. E nós vemos claramente nos textos bíblicos que quando José se dá a conhecer os seus irmãos, ele já tem 39 anos de idade. Com 30 ele apresenta ao faraó. Passaram-se 7 anos de fartura. Depois uns 2 anos de fome que José se dá a conhecer. São 39 anos agora. E ele sofre dos 17 aos 39 e agora ele vai conhecer os seus irmãos, vai rever os seus irmãos. E nesse período Deus vai trabalhando no coração dele como é que José venceu. José venceu porque ele não perdeu a visão de quem era Deus, aquele que governa, aquele que dirige todas as coisas. Ele sabia disso. Ele não perdeu também a visão de quem ele era, porque quando seu pai o abençoa, essa é a bênção de Jacó para José. José, você é ramo, ramo frutífero junto às fontes. Seus galhos vão se estender além dos muros e você será frutífero. José sabia que Deus tinha um plano para ele e que Deus ia ser glorificado. José jamais desistiu dos seus sonhos. Qual eram os sonhos de José? Eram os feixes se dobrando diante dele. Era o sol, a lua e as estrelas se curvando. Ele sabia que Deus tinha um plano maior para ele. E ele, a despeito das adversidades, não desistiu dos seus sonhos. Ele foi firme, ele foi fiel aos seus planos. Ele sabia que Deus estava com ele. E ele não guardou a mágoa nem ressentimento, porque ele perdoa os seus irmãos. Vocês intentaram mal, tramaram, mas Deus mudou todo mal em bem. Ele sabia que tudo estava nas mãos de Deus, que Deus tinha algo glorioso para fazer. E agora ele se torna o segundo homem no Egito, e ele mata a fome da sua família, e ele salva toda aquela nação. Então, meu querido, Deus está tecendo, Deus está fazendo a obra. Então eu creio que o momento é o momento de nós olharmos para cima, de nós olharmos para Deus, de nós não perdermos a visão de quem é Deus. Como Isaías, apavorado porque o rei Uzias morreu, achando que tudo ia se perder, ele vai ao templo e tem essa visão. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Deus continua no governo. Não adianta nós entendermos, ficarmos pensando que a solução está no governo, está em homens. Deus põe reis, Deus tira, Deus coloca quem Ele quiser. Tudo está nas mãos de Deus. Tudo quanto Deus faz é maravilhosamente bom e é para o nosso bem e é para o nosso deleite. Então confie no Senhor, entregue teu caminho ao Senhor, descansa no Senhor, creia nos planos, no projeto, não desista dos seus sonhos, acalma a sua alma. Em outras palavras, nessa hora, tenha calma na sua alma, entregue o seu coração, descanse nele e assim Deus vai abençoar a sua vida.
E a Bíblia nos ensina que José morre com 120 anos. Deus deu mais período de bênçãos do que de escassez na vida dele. E ele descansa na certeza de que Deus ia visitar o seu povo. Então a minha oração é que Deus hoje, como aquela avó que pegou o menino, que olhava para cima, só enxergava a bagunça, e ela levou para cima, e ele teve uma visão de cima e viu a coisa linda que Deus estava fazendo. No meio dessa bagunça, Deus transforma o mal em bem. Creia nisso de todo o seu coração. Deus governa a história, Deus governa a sua vida, a minha vida. Então que a esperança esteja no seu coração. Deus pode transformar todas essas coisas, como diz o Salmo 46, né? Que Deus é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro, bem presente na tribulação. Não vamos temer, mesmo que tudo se transtorne, mas Deus vai estar conosco, transformar o mal em bem. E a palavra de Deus para nós hoje é essa: aquiete o seu coração. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e que Deus nos dê a paz. Fique com Deus, Deus te abençoe. Até o próximo domingo, se Deus quiser.